Hola amigos hermanos, como estáis todos vocês? Bem-vindos uma vez mais aqui a seu canal Mensagem Encorajadora. Neste vídeo estaremos considerando o estudo número 33 para este fim de semana, 26 a 27 de outubro de 2024. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado por sua visita. E este estudo é muito interessante já que estaremos respondendo uma pergunta, estaremos falando sobre um tema muito interessante, como a congregação hoje pode imitar a Jeová ao lidar com pecadores. Sem dúvida, todos nós conhecemos como é o procedimento em nosso tempo, pero, mediante este artículo, vamos a ver alguns cambios muito importantes em quanto a este procedimento. Se alguém cometer um pecado, temos um ajudador. 1 João 2:1. Através desse estudo, vamos aprender importantes lições de como a congregação em Corinto, o primeiro siglo, lidou com um irmão que cometeu um pecado grave. Que os parece se começamos com o parágrafo 1? O que Jeová quer que todas as pessoas façam? E a resposta: Jeová quer que todas as pessoas se salvem, que todas as pessoas possam dedicar a Ele sua vida e servir a Ele como nossos irmãos. Sin embargo, hemos de lembrar que é uma utopia, porque Jeová entende que as pessoas temem a liberdade de eleição. Elas podem elegir o que vai fazer com sua vida. Algo relevante que encontramos sobre este ponto, aqui em Deuteronômio 30, 19, nos diz Jeová: Ele põe diante de nós a vida e a morte. E um pequeno conselho dele: escolha a vida para continuar vivo, você e seus descendentes. Note que interessante. E vemos que este foi o ponto para a nação de Israel, porque ele disse: amando a Jeová seu Deus, escutando sua voz e apegando-se a ele, pois ele é a sua vida, e por meio dele você viverá muito tempo na terra que Jeová jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Pero é uma eleição. Cada pessoa tem que tomar essa eleição, essa decisão. Por isso mesmo em Gálatas 6, 7 e 8 nos diz: de Deus não se zomba, pois o que a pessoa semear, isso também colherá. Aquele que semeia visando a sua carne, colherá da carne destruição. Mas aquele que semeia visando o Espírito, colherá do Espírito vida eterna. Então, hemos destacado estes textos de Deuteronômio e Galatas. Agora passamos ao parágrafo 2. O que Jeová espera daqueles que cometeram um pecado grave, mas ainda não se arrependeram? Em primeiro lugar, Jeová espera que eles se arrependam por seu próprio bem de eles. Sin embargo, em 1 Coríntios 5:13, Jeová dá uma instrução muito específica. Se elas não se arrependem, a vontade de Deus é remover do meio de nós a pessoa má, porque não está arrependida. Podemos ver como o arrependimento é a diferença, é muito significativo. Pero Jeová deseja de coração que o pecador se arrependa e volte para ele. Outro comentário. Podemos ver que, como diz a Bíblia em 1 João 2:1, temos um advogado. A Escritura nos diz: meus filhinhos, eu lhes escrevo estas coisas para que vocês não cometam pecado. Contudo, se alguém cometer um pecado, temos um ajudador, junto ao Pai, Jesus Cristo, um justo. Assim que é um dos maiores motivos que ele ter providenciado o resgate é justamente permitir que pecadores arrependidos recebam perdão na congregação de seus pecados.
E temos aqui uma convite de Deus para estas pessoas, incluso para todos nós. Por exemplo, ao final do parágrafo, Zacarias 1:3 diz: para eles, voltem para mim, diz Jeová dos exércitos, voltem. Romanos 2:4 nos lembra: ou você despreza as riquezas da sua bondade, por não saber que Deus, na sua bondade, está tentando levá-lo ao arrependimento? Que interessante, Tiago 4:8 nos mostra como é a condição de coração das pessoas. Diz: acheguem-se a Deus, e Ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, ó pecadores, e purifiquem o coração, ó indecisos. Sem dúvida, uma pessoa que está em pecado e não se arrepende tem as mãos não limpas, um coração não purificado. Pero a solução é arrependimento, achegar-se a Deus, como os mostra estes textos muito interessantes e encorajadores. Parágrafo 3. O que vamos ver nesse estudo? Estamos vendo um exemplo na congregação do Corinto do primeiro século. Como a congregação em Corinto lidou com um irmão que tinha cometido um pecado grave. Veremos quais foram as instruções ou orientação do Paulo de como proceder. E depois vamos ver como Jeová sente por um irmão ou irmã que comete um pecado grave. Como a congregação em Corinto lidou com um caso de pecado grave? Vamos ver aqui na Escritura, em 1 Coríntios 5, 1 e 2. E nos diz o seguinte: o fato é que se relata entre vocês imoralidade sexual, imoralidade que não se encontra nem entre as nações. Um homem está vivendo com a esposa de seu pai, e vocês se orgulham disso? Não deviam, na verdade, estar de luto, para que o homem que cometeu esse ato fosse tirado do seu meio. Então, parágrafo 4. O que estava acontecendo na congregação em Corinto? Uma situação muito escandalizante, muito indecorosa. Um irmão daquela congregação estava cometendo adultério com sua madrastra. Pode você imaginar essa situação muito imunda? Agora bem, era hasta algo errado entre pessoas que não formavam parte da congregação. E os irmãos achavam que não tinha problema esse irmão continuar na congregação. É uma situação muito grave. A permissividade de aqueles irmãos responsáveis na congregação. E também podemos ver que a atitude descarada de aquele irmão, aquela pessoa, com certeza estava prejudicando a reputação da congregação e talvez estivesse influenciando outros irmãos. Assim que é um problema muito grave o que estava acontecendo, não só com aquele irmão, sino também com o resto dos irmãos. Agora bem, o apóstolo Paulo, um membro do corpo governante, ele deu instruções específicas, orientação específica para atender esta situação. Vamos aqui novamente à Escritura, em 1 Coríntios 5:13. Nos diz: removam do meio de vocês a pessoa má. A pergunta 5. O que Paulo disse para a congregação fazer e o que estava envolvido nisso? E podemos ver que Jeová deu instrução específica, como ele lhes diz que deviam remover aquela pessoa da congregação. Instrução, orientação muito específica. Agora bem, isto significava que os irmãos não deviam nem sequer comer com tal homem. Uma disciplina muito específica.
Entonces, é uma situação que não deviam associar com aquele homem. E assim era uma proteção, e a proteger aos irmãos da má influência daquele homem. Esta foi então a instrução específica do Paulo, e esta disciplina iba ajudar a que a pessoa a sentir triste pelo que tinha feito e a se arrepentir, sem dúvida. Pero isto iba a depender de aquela pessoa, porque não todas as pessoas reaccionam da mesma maneira à disciplina. Passamos agora ao número 6. O que a congregação e o pecador fizeram depois que Paulo enviou sua carta. Felizmente, aqueles irmãos foram muito obedientes e imediatamente seguiram a orientação de Paulo e removeram o pecador imediatamente. E alguns meses depois, aquele homem tuvo uma boa reação à disciplina. Ele se arrependeu do que tinha feito. Felizmente, a disciplina deu um bom fruto, sem dúvida. Agora, falemos um pouco sobre como a congregação devia tratar o pecador arrependido. Vamos novamente aqui à Escritura em 2 Coríntios 2, 5, 8, onde os diz: Ora, se alguém causou tristeza, ele entristeceu não a mim, mas a todos vocês até certo ponto, para não ser severo demais no que digo. Essa censura da parte da maioria é suficiente para esse homem. Agora, ao contrário, vocês devem perdoá-lo, bondadosamente consolá-lo, para que ele não seja vencido pela excessiva tristeza. Eu os exorto, portanto, a reafirmar o seu amor por ele. Estamos agora em parágrafo 7. Remover o pecador da congregação cumpriu que objetivo? Resposta: levar a homem ao arrependimento. E objetivo, e por supuesto, uma proteção, proteger a congregação de sua má influência. Agora, como é possível? Porque a Escritura nos diz em Hebreus 12:11, é verdade que nenhuma disciplina parece no momento ser motivo de alegria, mas causa dor. Depois, porém, aos que têm sido treinados por ela, a disciplina dá o fruto pacífico da justiça. Um ponto interessante, sem dúvida. Parágrafo 8. Que outra orientação Paulo deu à congregação? Agora, uma nova orientação era receber, reafirmar o seu amor por ele. Ele queria que agora eles não apenas aceitassem ao irmão de volta. Ele queria que os irmãos deixassem claro, por palavras e ações, que realmente tinham perdoado aquele homem e que o amavam. Não só amabilidade, não só palavras, sino também em atos específicos, que estavam felizes por tê-lo de volta. 9. Por que alguns talvez tenham achado difícil perdoar aquele irmão arrependido? Porque quizás eram da família do pai de aquele irmão, de sua madrasta, uma situação muito difícil, muito incômoda, sem dúvida, e sem dúvida as ações daquele irmão tinham causado problemas para a congregação, uma má reputação e talvez malgado diretamente alguns deles, como a família de seu pai, família de sua madrasta. Problemas na comunidade. Também podemos ver uma similitude como filho pródigo que vemos na Escritura em Lucas 15, 28 a 30, como o irmão maior dele se recusou a entrar
Então seu pai saiu e começou a lhe suplicar que entrasse. Em resposta, ele disse ao pai: Trabalhei tantos anos como escravo para o Senhor e nunca desobedeci às suas ordens. Mesmo assim, nem uma vez o Senhor me deu um cabrito para festejar com meus amigos. Mas assim que chegou esse seu filho que embajou os bens do Senhor como as prostitutas, o Senhor abateu um bezerro gordo para ele. Não é justo. Sem dúvida, compreendemos o que ele sentiu também. Agora vamos a parágrafos 10 e 11. O que poderia acontecer se os anciãos se recusassem a perdoar o homem arrependido? É uma situação muito grave se os anciãos e os irmãos não quisessem receber novamente a pessoa arrependida. Por quê? Porque não estariam mostrando amor e exemplo de Jeová como aquele irmão. E aquele irmão estaria em uma excessiva tristeza e poderia acabar com sua própria vida por uma profunda depressão, profunda tristeza. E também os irmãos não estariam imitando a Jeová, sino mais bem estariam imitando a atitude do governante deste mundo. E mais, os irmãos que não quiseram receber novamente com amor se tornariam ferramentas na mão do diabo, do governante do mundo, para acabar, destruir com a fé e espiritualidade de aquele homem. Vemos que é um ponto muito sério e muito importante. Agora, tomemos em consideração que aquele homem cometeu um pecado muito grave, pero ele se arrependeu, e é um ponto significante. 12. Como a congregação em Corinto podia imitar a Jeová? Era muito importante que eles trataram os irmãos arrependidos como Jeová trata. Pero como trata Deus? Por exemplo, Ele é bom e está sempre pronto a perdoar. Um ponto importante. Deixar passar. Como diz a Isaías 55:7, deixar os malas feitos, malas ações, malos pensamentos e voltar a Jeová. Assim que, com amor, com amabilidade, os irmãos podiam receber aquele homem de volta. Por supuesto, Jeová perdoa somente a pessoa que está realmente arrependida. 13. ¿Por que não era necessário ficar esperando para readmitir aquele homem? Porque, em primeiro lugar, Jeová vê o seu coração, seu arrependimento, e o apóstolo Paulo recebeu uma inspiração que aquele homem havia sido arrependido de seu pecado. Assim que era uma instrução direta de Deus perdoar e receber aquele homem. E uma pergunta muito interessante: quanto tempo aquele homem estuvo removido na congregação? E podemos ver aqui como a organização nos mostra neste requadro um ponto interessante, que o apóstolo Paulo escreveu provavelmente sua primeira carta, no início do ano 55, pero é provável que ele tenha escrito sua segunda carta mais tarde naquele mesmo ano. Qual é o ponto? Que todo isto ocorreu no ano 55, a disciplina, quando aquele homem foi removido na congregação. Assim que não durou mais de um ano. Agora bem, isto depende da pessoa, porque outra pessoa não se arrepende, não vai volver em um ano. Um ponto interessante de consideração. Como podemos imitar a justiça e a misericórdia de Jeová? Que lições aprendemos nós do que aconteceu em Corinto? Um ponto importante é que é para nossa instrução. E Jeová não tolera pecados graves na congregação. É uma lição que aprendemos. Assim que Jeová não é permissivo nem baixa seus padrões do que certo e errado.
Também que Jeová não permite que um pecador não arrependido continue a se associar com os irmãos. Agora bem, uma outra lição que aprendemos é que Jeová não quer que nada, ninguém seja destruído. Assim que, se uma pessoa cometeu um pecado grave, pero se arrepende, Jeová está disposto a receber novamente na congregação. Como a homem em Corinto. Assim que não estão felicitando por seu pecado que ele cometeu, sino mais bem recebendo com amabilidade, com amor, com bondade, com ações específicas. 16. Depois de estudar o que aconteceu em Corinto, como você se sente? Sem dúvida, estamos muito agradecidos com Jeová por sua perdão para todos nós. Também nos toca o coração. Todos precisamos perdão de Deus e temos muitos motivos para agradecer a Ele pelo resgate de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito consolador reflexionar sobre este ponto e como eles nos amam a nós. 17. O que vamos ver no próximo estudos? Vamos ver como funcionam, como é hoje em dia. E vamos ver como, especificamente, os anciãos na congregação em nosso tempo, eles podem imitar o amor de Jeová e ajudar a pessoa a se arrepender. Vamos ver que no passado é uma maneira diferente de atender os casos judiciais na congregação, pero agora há um cambio muito importante e interessante de como os anciãos na congregação a nível mundial vai proceder e ajudar a pessoa pecadora. Também como os irmãos em geral podem reagir quando se remove ou readmite a alguém. Todo isto vamos falar em mais pontos na próximo estudo. Assim que muito obrigado a todos vocês por acompanhar-nos nessa consideração. Jeová abençoe a todos vocês, seus queridas famílias, e hasta uma próxima transmissão. Agape.